vai começar a falar sobre... Hoje eu quero falar, frisar bem perdão, né? Mas o estudo nosso vai ser em cima de Mateus 18. Que Deus fale com a gente, que Deus acrescente para a gente algo que a gente ainda não está entendendo, que a gente tire, né, da nossa mente toda a ideia, o que a gente acha, como é que a gente vê, mas que a gente esteja aberto para ver o que a Bíblia fala a respeito desse assunto, que é um assunto tão... Eu falo que é um divisor de água, né? Essa história do perdão. E a gente vai entender por quê lendo a palavra. Não é uma coisa fácil, né? Mas é uma coisa que Jesus deu uma importância grande para esse assunto. Então, eu vou primeiro ler Mateus 18, todo. Aí depois a gente volta falando em partes um pouco, né? Mateus 18, ele vai começar a falar sobre quem é o maior, né? Porque tem essa discussão, né? Às vezes a gente está no grupo, quem é o melhor desse grupo? Às vezes a gente está na igreja, quem é o mais importante aqui na igreja? Então, os discípulos também se perguntaram, né? Lá no reino dos céus, quem vai ser o maior? Quem vai ter a consideração maior de Jesus, né? Essa partezinha da Bíblia tem no Evangelho de Marcos e tem em Lucas também falando sobre esse mesmo ponto. Mas a gente vai observar o que Jesus fala a respeito disso, de quem é o maior. Então, ele começa falando em Mateus 18. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, o padrão para entrar no reino é ser como criança. A Glícia está aqui falando que não está conseguindo entrar. A Glícia está falando que não está conseguindo entrar. E eu vou ver. Eu não sei como aqui. Ela falou que pode ser a internet que está baixa lá. Vou continuar, que eu vou deixar gravado aqui. E aí, quem não conseguir entrar, pega pela gravação. Então, Jesus está falando assim, ó, se vocês não se tornarem como criança, aqui ele está falando de pureza, né? Vocês não vão entrar no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Então, ele fez aquela comparação para se entrar no reino dos céus, eu tenho que me tornar como uma criança. E aqui ele está pegando a característica da criança, a inocência, né? A criança não tem problema de relacionamento, né? E aí a gente vai mais adiante aqui para ler mais um pouquinho, mais um ponto desse capítulo tão interessante.
Aí ele vai falar agora sobre os tropeços. Isso também está lá no Evangelho de Marcos e Lucas, falando. Aí o versículo 6 fala assim: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Então, ele agora já está falando para os adultos que estão ali, né? Se vocês fizerem tropeçar um desses pequeninos, né? Já vai ficar difícil para você. E aí, esses pequeninos, a gente pode pensar na criança, né? Que ele está ali com a criança no colo e mostrando para os discípulos ali, para quem perguntou a ele está com aquela criança no colo. Mas também a gente pode pensar também dentro da igreja, pequenino também são aquelas pessoas que chegam, que são novas, que estão começando a aprender a Bíblia, estudar, estão começando a ouvir falar sobre Deus. Então eu preciso ter cuidado também com esses pequeninos que chegam novos, né? Eu preciso ter cuidado, porque Jesus leva muito a sério os pequeninos. Versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos. E agora ele mudou meio que um pouquinho aí, né? O escândalo. Quem faz surgir o escândalo? Porque é inevitável que venham escândalos. Então ele está falando assim: escândalo vai ter, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. A gente pode pensar nisso, né? Às vezes tem manchete de jornal, né? Hoje em dia a gente nem fala jornal, né? Manchete na internet, né? De algo que fez errado lá. E aí Jesus está falando, ai daquele por quem vem, pelo qual vem o escândalo. 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés e seres lançado no fogo eterno. E aqui Jesus começa a falar sobre céu e inferno. Ele fala mão e pé. Se um lado teu te faz tropeçar, é melhor tirar isso fora e você entrar no céu, do que você ficar com tudo isso, com as suas coisas inteirinho e ir para o inferno. Aí o versículo 9: se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois seres lançados no inferno do fogo. Aqui a gente pode pegar, não literalmente, né? Pensar em mão, pé, olho, arrancar, né? Não é disso que Jesus está tratando. Mas se o meu olhar, né, fica olhando para um lugar onde eu não devo olhar, se o meu pé está caminhando para um lugar onde eu não devo caminhar, se a minha mão está pegando em coisas que não deve pegar, eu preciso consertar, né? Melhor eu parar com isso, ou seja, tirar isso e ir para o céu sem isso do que ir para o inferno, né? Então, a gente fazendo um parâmetro, é disso que Jesus está falando. Aí, a partir do versículo 10, ele começa a falar sobre a ovelha perdida. E aqui a gente tem que pensar não em ovelha, né? Ali no rebanho das ovelhas. Jesus está falando de pessoas, a importância que ele dá às pessoas. 10. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido.
A ideia sempre de salvação é que o mundo está perdido e Jesus veio para tirar aquele que está perdido e colocar para o céu. A ideia sempre é essa. Nunca é eu vim condenar, eu vim mostrar que você não pode alcançar a salvação. Nunca é essa ideia aí. Mas a ideia é de retirar aquele que está perdido lá no meio e trazer para perto de Jesus. 12. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? Ele tem 100 ovelhas. Ele deixa, uma se extraviou, ele deixa as 99 ali quietinha e vai atrás daquela que se perdeu. Jesus está falando aqui, contando uma historinha de ovelha e um pastor, mas ele está falando de vidas, né? 13. E se porventura a encontra aquela ovelha, né, que se desgarrou, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa dessa do que pelas 99 que não se extraviaram, né? A gente pode botar uma mãe, né? Vamos dizer, uma mãe aí com 5 filhos. Aí um se extravia. A mãe deixa os 4 ali e corre atrás daquele que se extraviou. Quando ela encontra, ela faz muita festa. Aí a pessoa fala assim, gente, e os 4 que ficaram? É porque um estava longe, um estava longe. A alegria é daquele que ela recuperou, né? 14. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Então, aqui ele já vai e faz a comparação com Deus. O que ele fala? Desse mesmo jeito, desse homem que tinha 100 ovelhas e uma se extraviou, ele fala que assim é o nosso Pai Celeste. Ele não quer, não é da vontade dele que nenhuma ovelha se extravie, que nenhum filho saia da presença dele. Ele vai atrás, ele não deixa, não larga. Glória a Deus por isso. Aí ele entra já começa a entrar no foco desse capítulo, que é o que a gente vai conversar. Hoje a gente vai bater papo mais em cima disso. Como se deve tratar um irmão culpado? Culpado aqui, a gente fala dentro da visão de um irmão dentro de uma igreja, dentro do proceder de como deve se proceder dentro da igreja. E esse irmão erra, né? No caso do erro aqui é chamado de pecado. Como é que eu devo tratar esse irmão que pecou, né? Aí vamos tratar agora. 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Ou seja, uma pessoa pecou contra você, fez alguma coisa contra você, o que, que a Bíblia fala? Vai você lá sozinho a essa pessoa que fez alguma coisa contra você e vai lá arguí-lo, você vai lá perguntar o porquê que aconteceu. Só entre você e a pessoa. Então, a pessoa errou comigo, eu vou lá, falo para todo mundo e não falo para a pessoa, está errado. Se a pessoa fez algo contra mim, eu tenho que eu, sozinha, ir lá até a pessoa e arguí-lo, e perguntar o porquê, o que, que aconteceu, e tentar chegar ali numa explicação. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, não te ouvir, então a gente já vai para a segunda opção. Primeiro eu vou lá e converso, e tento sentar ali entre eu e meu irmão. Não deu certo, aí eu continuo aqui no versículo 16. Se ele não ouviu,
eu tomo ainda comigo uma ou duas pessoas. Então, na segunda tentativa, eu já vou com mais gente perto de mim para servir de testemunha, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então, se o irmão pecou contra mim, fez algo que machucou, ou se está falando de mim alguma coisa, alguma verdade, a primeira opção que eu tenho é eu vou até ele. Eu vou até ele. Vou e converso. Tento acertar ali entre nós dois. Se ele não me ouvir, o segundo passo é eu pego duas ou três pessoas e volto novamente lá para tentar conversar com o irmão, para tentar qual é o objetivo? Acertar. O objetivo é sempre acertar. 17. E se ele não os atender, essa é a segunda tentativa. Se ele não o atender, diz-o à igreja. Aí eu já vou ficar lá na igreja, já vou falar. Gente, ó, aconteceu um problema entre eu e esse irmão. Eu fui lá primeiro sozinho tentar consertar, não houve certo. Eu chamei duas ou três testemunhas na minha segunda tentativa de conciliação e não houve conserto. E agora eu estou chegando aqui à igreja, né? Estou chegando aqui à igreja para ver o meu objetivo qual é? Sempre consertar. E se ele não atender, diz a igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil publicano. O que eu vou considerar se nem a igreja ele está atendendo? Eu vou deixar ele um pouquinho de lado. Vou deixar ele um pouco de lado. Essa é a instrução de Jesus. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Aqui Jesus já vai para a consideração final. Em verdade, também vos digo que se de dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está no céu. Vou voltar um pouquinho lá no 18. Então, no 18, eu tentei a primeira vez sozinha, com a pessoa que fez algo contra mim, para consertar, para conciliar, não consegui. Eu chamo duas ou três testemunhas para conversar novamente, também não consigo. Eu levo o caso à igreja e também ali não há conserto. Então, é sinal que a pessoa não quer tratar, a pessoa não quer consertar, a pessoa está irreconciliável. Aqui, Jesus fala até em oração para desligar essa pessoa. Eu escolho deixar essa pessoa um pouco de lado, ficar mais afastado, porque naquele momento, às vezes, aquele momento a pessoa está cheia de mágoa, de raiva, a gente não sabe como é que é o coração do outro. E aguardar até melhorar. Eu vou além que Jesus falou, eu ainda deixo ainda lá, vamos viver um pouco afastado, quem sabe mais adiante, né? Mas eu corto o vínculo de estar o tempo todo junto a mim. Eu não fico convidando para ir para minha casa, eu não fico convidando para ir no meu aniversário, eu não convido para viajar comigo. Por quê? Porque essa pessoa, ela recusou três tentativas de reconciliação. É porque o que ela está me mandando de mensagem? Que ela não quer reconciliação, pelo menos naquele momento. E eu respeito, eu fico afastado, né? Jesus fala até para desligar, né? Eu me mantenho afastada, eu não fico ligada a essa pessoa. Essa maneira de tratar um irmão culpado. E aí ele fala, né, na oração de concordância, se dois ou três aqui na terra concordarem em algo a respeito de alguma coisa e orar, Deus vai conceder, né? Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles.
Isso aqui é uma dica de oração. Quando a gente está em busca de um alvo, está atrás de um objetivo na nossa vida, lutando por algo, a gente às vezes fica ali orando sozinho, né? Mas às vezes, quando a gente consegue um parceiro bom de oração ali, que quer o nosso bem, que torce pela gente, a gente se unir em oração ali junto, né? Jesus fala que vai ser concedido aquele pedido de oração, ele vai abençoar aquela oração. Mas isso não quer dizer que aquela oração que eu faço sozinha, ela não tem poder, porque tem orações que a gente precisa fazer sozinho. Né? Não dá para a gente compartilhar, às vezes a gente está com vergonha, às vezes a gente não quer compartilhar naquele momento. Jesus também está ali, ouvindo a nossa oração. Aí entra no assunto, foco desse nosso bate-papo de hoje. A gente vai conversar sobre isso, sobre quantas vezes eu devo perdoar um irmão. Quantas vezes? Aí vem Pedro perguntar sobre isso. Então, Pedro, aproximando-se, vocês estão vendo que Jesus está batendo um papo ali e está dando oportunidade para os discípulos perguntarem a respeito de suas dúvidas. E Jesus está ali predisposto a responder a essas dúvidas. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro botou o nome, o número aqui, exagerado. 7 vezes ele botou exagerado. Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus, assim, multiplicou 70 o número que Pedro veio até ele, já exagerado. Então, Jesus, até 70 vezes 7. Eu creio que aqui Jesus não está falando apenas de 490 vezes ao dia eu devo perdoar. Aqui Jesus está falando de algo que Deus faz conosco. Quantas vezes Deus me perdoa ao longo da minha vida, ao longo do meu dia? É quantas vezes eu peço perdão a Ele, Ele me perdoa. É quantas vezes eu me arrependo durante o dia e chego a Ele pedindo perdão, Ele me perdoa. Aqui Jesus está querendo que a gente haja igual Deus age com a gente, que a gente vai agir com o nosso irmão. Quantas vezes eu vou perdoar um irmão? Quantas vezes ele vier até a mim pedir perdão? Eu vou perdoá-lo. Ah, 7 vezes? 70 vezes 7. Se ele vier no dia 490 vezes me pedir perdão, num dia eu vou perdoá-lo. Já pensou? Aí Jesus vai contar uma história. Eu gosto muito desse jeito de Jesus passar princípios de Deus contando história. E é nessa história aqui que a gente vai dar uma parada para bater um papo. Ele começa contando essa história da parábola do credor incompassivo, versículo 23, desse capítulo 18 de Mateus. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei. Então, pensa aí na historinha. Um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. Então, esse rei tinha uns servos e ele veio ali acertar conta. Passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos. É aqui que eu esqueci de pegar o valor, tá? Aí eu fui ver aqui.
10.000 talentos equivalem, vou falar para vocês, hein? 3 bilhões de dólares. No valor de hoje. Hoje, 10.000 talentos. 10.000 talentos. Meu Deus. Então, esse moço aí devia essa quantidade aí. 3 bilhões de dólares esse servo devia. Não tendo ele com que pagar, então o Senhor ordenou: vende a mulher dele, vende ele, vende os filhos e tudo quanto possui para que a dívida seja paga. E aí o servo, prostrando-se, reverente, e clamou a esse senhor dele, né? Ser paciente comigo e tudo lhe pagarei, né? Ele fez lá, pediu, por favor, né? Me dá uma chance e eu vou te pagar. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Que dívida? 3 bilhões de dólares. Saindo, porém, aquele servo que tinha sido perdoado, né, encontrou um de seus conservos e aí cobrou a dívida que esse conservo estava devendo a ele, 100 denários. Qual o valor de 100 denários? Ai, Jesus. R$ 37,63. R$ 38. Então, aquele que foi perdoado de 3 bilhões de dólares, ele vai cobrar do servo dele uma dívida de 100 denários. Aí, 100 denários. E agarrou esse moço que estava devendo 100 denários, sufocando, ele falou assim: paga-me o que me deves. Você está me devendo 100 denários. R$ 38. Então, esse moço que estava devendo R$ 38 a ele, caiu aos pés e implorava. Olha o clamor desse moço, é igualzinho o que ele fez com o outro. Se paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Falou: não, não vou te perdoar, não. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor. Quer dizer, os companheiros desse moço aí falaram assim: hein? Ele acabou de ser perdoado. E agora ele não perdoa essa dívida mínima aí, manda o moço para a cadeia por causa disso. Aí foram lá falar com o senhor dele, falando assim. Aí o senhor dele chamou e lhe disse: servo malvado, eu perdoei-te aquela dívida toda porque você me suplicou. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Então, o que que o senhor falou assim? Não devia você fazer a mesma coisa que eu fiz? Eu te perdoei aquela dívida enorme, você não devia, não podia ter perdoado essa dívida aí do seu conservo? E aí, olha aqui. Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Então ele foi, já tinha perdoado, né? Ele falou: você não perdoou o outro, não? Então vem cá, eu também não vou te perdoar, não, vou te entregar para os verdugos. Aí Jesus termina essa parábola falando aqui, eu falo assim que essa última frase aqui dessa parábola é uma sentença e é para a gente. Ele fala assim: assim também
meu Pai Celeste vos fará a quem? Aos discípulos, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, o que Jesus está falando? Se você não perdoa a quem tem pedido perdão a você, você vai ser colocado dentro da prisão, entregue aos verdugos. Verdugos. Jesus falou que assim o Senhor vai fazer isso, os verdugos, até que lhe pague a dívida. Então, Jesus está falando, assim o meu Pai Celeste vai fazer com vocês também, se do íntimo não perdoardes cada um dos seus irmãos. Epa, epa. Aqui está falando que se eu não perdoar, você entrega aos verdugos. Então, vamos resumir? Se eu não perdoar, eu vou ser entregue ao verdugo. Verdugo, em outras traduções da Bíblia, vocês vão achar essa palavrinha traduzida como demônio. Em outras traduções da Bíblia, vocês vão achar essa palavrinha no lugar de verdugo, vocês vão achar torturador. Aí a sentença é assim, ó. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Se não perdoar, vai ser entregue aos verdugos. E aí eu venho para cá e começo a conversar sobre isso. O que a Bíblia fala a respeito do perdão? A Bíblia fala que se eu não perdoar, eu vou ser entregue ao verdugo, ao demônio, ao torturador. E aí vamos trazer para a prática da nossa vida. Tem vezes que nós estamos passando por turbulência na nossa vida, talvez possa ser porque a gente está precisando perdoar alguém. E aí a gente está com um torturador do lado na nossa vida. Às vezes a gente entrega ao verdugo porque a gente deixou de lançar o perdão a alguém que nos magoou e nos feriu. É o mesmo princípio, que está escrito aqui na palavra de Deus. O que está escrito aqui na palavra de Deus? Que se eu não perdoar, eu vou ser entregue ao verdugo. Então, eu preciso prestar bastante atenção se eu quiser ter paz na minha vida e se eu quiser ter comunhão com o meu Deus, eu preciso prestar atenção nas minhas relações, principalmente naqueles que estão me magoando, naqueles que podem estar querendo o mal contra mim. Então, eu preciso prestar atenção, porque talvez a minha vida esteja passando por uma tortura, porque eu não examinei a minha volta e talvez eu esteja passando nesse problema aí de falta de perdão. Aí vocês podem perguntar assim para mim, Gil, você está dizendo que se eu não perdoar, eu posso estar no lugar junto com os demônios, tendo acesso à minha vida e poder tirar a paz da minha vida? Eu estou falando isso. Pode ser que o fato de eu não liberar o perdão sobre a vida da pessoa pode estar ocasionando uma falta de paz na minha vida, a falta de perdão. Gil, você está falando uma coisa doida, o que é isso? Baseado em que você está falando isso? Baseado na
historinha que Jesus contou aos discípulos quando ele falou sobre perdão. O perdão, a comparação do perdão na minha vida, o prumo que alinha o perdão na minha vida é o perdão que Deus me perdoou pelos meus pecados para eu ter vida eterna. Então, ele me perdoou uma multidão de pecados. Esse é o padrão de Deus. Aí ele chega para mim e fala assim: Gil, eu perdoei uma multidão de pecados e você tem acesso ao céu e você não quer liberar o perdão na vida do seu irmão? Então eu vou também não te perdoar e vou te entregar aos verdugos. Verdugos, leia-se demônio, leia-se torturador. E lugar de demônio, aí eu já vou mais profundo. Lugar de demônio não é o lugar onde Deus habita. E às vezes eu, por não perdoar, entro no lugar onde não tem Deus, onde tem tortura, onde tem falta de paz. Então eu preciso prestar atenção nas minhas relações. Eu preciso orar, falar com Deus e falar: Senhor, examina meu coração, vê se há no meu coração alguma mágoa, vê se há no meu coração alguma resistência, vê se há no meu coração algo que eu esteja aprendendo, que eu não esteja liberando perdão. Examina meu coração. Por quê? Porque eu não quero estar no lugar lá presa pelo verdugo. O lugar onde a gente fica preso pelo verdugo não é o lugar onde Deus está. Então, se eu quero estar no lugar aonde Deus está, eu preciso examinar minha vida, eu preciso examinar como está meu coração, se eu estou conseguindo perdoar. Aí você pode falar assim: Gi, você não sabe a dor que essa pessoa me causou. Eu não sei realmente a dor que essa pessoa causou, mas eu conheço o que a Bíblia fala. E para a palavra de Deus, não tem desculpas. Eu tenho que prestar atenção, examinar o meu coração e desejar perdoar. É isso que eu tenho que fazer. Então, eu falei assim, eu vou conversar hoje com o pessoal a respeito desse exame de vida. Como está a vida? Passar assim na mente, só a gente pode fazer isso, né? Só a gente pode fazer, não tem como outra pessoa fazer pela gente, mas a gente pode fazer. Eu vou examinar minha vida, eu vou examinar os meus relacionamentos, eu vou examinar as pessoas que me machucaram, e isso não dá trabalho nenhum. Eu estou falando aqui com você, eu sei que você já pode pensar aí em quem te magoou, quem te fez sofrer. Não é difícil para você fazer isso. Como não é difícil para eu fazer isso na minha vida. A gente sabe quem machucou a gente sabe quem magoou, a gente sabe. Agora, eu preciso examinar se eu decidi falar assim: Senhor, eu perdoo essa pessoa em nome de Jesus. Gil, eu preciso ir até a pessoa e falar com ela: eu estou te perdoando. Não preciso. Eu posso perdoar, falar com Deus e perdoar. E Deus aceita isso. Agora, eu preciso verificar se eu realmente perdoei. Não foi só da boca para fora para eu não ficar entregue aos verdugos. Eu preciso ver se eu perdoei realmente. E aí vai uma dica aqui para eu saber se eu perdoei novamente. A dica é quando eu estou diante de Deus, porque diante de Deus, a gente não tem como esconder, né? Diante de Deus, eu aceito orar por essa pessoa que me magoou, querendo o bem dela? Diante de Deus, eu aceito
querer o bem dessa pessoa o tempo todo, não querer o mal dela. Gil, com isso você está dizendo que eu perdoar, então eu tenho que conviver com a pessoa novamente? Não, não há necessidade disso. Mas eu preciso limpar o meu coração da mágoa, para não ser entregue aos verdugos. Então, o ponto é, eu preciso ter paz na minha vida. Ai, a pessoa não merece, não merece que eu perdoe, porque ela me fez sofrer muito, eu não merecia. Não, a gente não está falando sobre isso. A gente está falando em manter puro o nosso coração para a gente ter paz. Para a gente não estar lá preso lá no lugar onde os verdugos, torturadores ficam lá o tempo todo torturando a nossa vida. Então, para que eu perdoo as pessoas? Para eu ter paz. Não é nem pela pessoa. A pessoa está lá, às vezes nem sabe o que eu estou fazendo, o trabalhar de Deus na minha vida, mas eu preciso ter paz. Então, porque eu preciso ter paz, eu vou liberar o perdão. E perdão é isso, nada mais do que isso. É eu liberar a vida para eu não ficar encerrada na cadeia com torturador ali o tempo todo me torturando, me tirando a paz, enquanto eu não perdoo. Então, para o meu próprio bem, eu entendi a palavra, então eu resolvo perdoar, eu decido perdoar. E aí eu peço a Deus para que o meu coração se acalme, tenha paz e entenda que eu perdoei. É um trabalhar. Ai, a pessoa acabou de magoar, eu já perdoei. Comigo nunca foi assim, eu demoro um pouquinho. Eu vou conversando com Deus, eu vou pedindo para Deus tirar aquela mágoa do meu coração, mas eu decido já do primeiro momento, eu vou perdoar, porque eu não quero ficar encerrada na cadeia com o torturador ali me perturbando o tempo todo. Que a Bíblia fala que se eu não perdoar, eu vou para a cadeia. E ali está falando de cadeia espiritual. E a pessoa na cadeia, deixa eu te falar mais. A pessoa na cadeia, ela não prospera. A pessoa na cadeia, ela não realiza sonhos. A pessoa na cadeia, ela está presa e a vida está parada. A pessoa na cadeia, a vida está correndo para as outras vidas, para os outros estão vivendo, e a pessoa ali na cadeia, presa, não faz nada, não acontece nada, a pessoa não avança, está sempre parada. Porque cadeia é um lugar em que a gente fica preso. Cadeia é um lugar onde os sonhos não são realizados. A vida corre fora da cadeia. Então, eu preciso entender que não é a outra pessoa que tá sendo questionada aqui, é a minha vida. A minha vida precisa avançar, eu preciso conquistar, eu preciso prosperar, eu preciso viver. E isso tudo eu só consigo fora da cadeia. Dentro da cadeia, as outras pessoas estão vivendo, estão conquistando, e eu estou ali presa na cadeia, porque dentro da cadeia a pessoa não vive. Os dias passam, vai passando, a vida está passando para as outras vidas e a minha vida ali presa na cadeia não passa. Então, para o meu bem, para que eu viva livre, em comunhão com Deus, que lugar de cadeia não é ali nada, ali tem o verdugo, o torturador, para que eu viva bem, seja livre, avance, tenha sonhos, prospere, realize coisas, eu preciso perdoar, porque senão eu fico sempre ali, ó, rodando no mesmo lugar, presa na cadeia. E eu não quero isso para mim, e por isso que eu resolvi hoje falar com você que eu também não quero isso para a tua vida. Decida examinar o teu coração e decida hoje ainda, antes de você dormir,
perdoar. Porque você precisa viver, você precisa sair da cadeia, você precisa sair debaixo do domínio do verdugo, do torturador, do demônio. Demônio, tem algumas Bíblias que falam nesse versículo que a gente fica com o demônio. Eu preciso sair desse lugar. Eu preciso ter paz, eu preciso ter vida, eu preciso sonhar, conquistar. Ver uma pessoa que está sempre com a mesma vida, sempre naquele mesmo lugar, presa, se você passar a examinar a vida dessa pessoa, você pode achar talvez um momento dessa pessoa de não ter perdoado alguém. Por isso que ela está presa. E por isso que eu resolvi tirar hoje o dia aqui para falar para você. Libera as pessoas. Libera perdão sobre a vida das pessoas, para que você possa ter liberdade, para que você possa viver, para que você possa alcançar coisas, prosperar na tua vida, ter realizações, porque cadeia não é lugar de cumprir propósito. Cadeia não é lugar. Então, resolva sair desse lugar, resolva ser liberto, resolva perdoar para você poder viver. Amém? Bora. Amém. Senhor Deus, hoje foi lançado, Senhor Deus, esse princípio tão importante na tua palavra, que é o perdão. Com perdão, a gente entende, Senhor Deus, que a gente encontra liberdade. Com perdão, a gente entende, Senhor Deus, que a gente fica debaixo dos teus cuidados, porque a tua palavra diz que a falta de perdão, a gente é lançado na prisão e fica sob o domínio do torturador, do demônio, do verdugo. Pai, falta de perdão não é lugar para teu filho estar. Os teus filhos, Senhor Deus, eles têm um lugar de liberdade, lugar de sonho, lugar de vida, perto do Senhor e não longe do Senhor. E a falta de perdão, Senhor Deus, coloca a gente dentro de uma cela. Dentro de uma cela, Senhor, as outras pessoas que estão fora da cela, elas estão vivendo, elas estão conquistando. Agora, dentro de uma célula, Pai, as pessoas não vivem, elas sobrevivem, mas elas não realizam sonhos. Então, Senhor Deus, que a gente entenda de uma maneira clara, Pai, que lugar de falta de perdão é dentro de uma célula, sob os domínios do verdugo, do demônio, do torturador. Agora, por isso, Senhor Deus, que o Senhor fala que é tão importante a gente perdoar 70 vezes 7 no dia, Senhor Deus, a vida do irmão. Por quê? A gente perdoando, a gente fica em outro lugar, longe da prisão, longe da cadeia. A gente tem acesso ao Senhor. A gente sai debaixo do domínio do torturador para ficar debaixo da tua segurança, Senhor Deus. Então, Pai, nos ajuda a perdoar. Fala conosco, que teu Espírito mostre para a gente se tem alguma área de nossa vida em que a gente precisa liberar perdão, Senhor Deus, e que a gente consiga. Ajude a gente a perdoar, Senhor Deus, por nós mesmos, Senhor. A gente não consegue, mas através, Senhor Deus, do teu Espírito habitando em nós, ele nos ajuda, Senhor Deus, a amaciar o nosso coração. Ele nos ajuda, Senhor Deus, a avançar nessa decisão de perdoar, para que a gente saia do domínio do verdugo e venha para a segurança, Senhor Deus, dos teus braços. Pai, é uma escolha no racional muito fácil de fazer, mas no emocional difícil. Por isso que a gente pede a tua ajuda, que a gente consiga liberar perdão, não porque o outro merece ou deixa de merecer, mas porque a gente precisa sair desse lugar de prisão e sair para a liberdade, para conquistar, Senhor Deus, para avançar, para viver, ó Pai, em liberdade. Nos ajuda nisso, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor.
Em nome de Jesus. Abençoa nossas vidas, Senhor. Abençoa a nossa casa, Senhor Deus. Abençoa os nossos sonhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Parar aqui a gravação.